Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 3 da série A Minha Graça Te Basta do Alimento Diário, cujo título é Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. No vídeo anterior, vimos que na igreja há diversos homens-dons que foram concedidos por Deus, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos ler 1 Coríntios 12, 4, que diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Na igreja, há diversidade de dons, ou seja, não somos todos iguais, nem desempenhamos a mesma função. É como o nosso corpo, em que os dedos são incumbidos da função tátil, ao passo que ao nariz cabe o olfato, e assim cada um de nós possui dons. Todavia, mesmo em face de toda essa diversidade, não há conflitos e separação entre nós, pois temos o mesmo Espírito. Aleluia! Quanto mais exercitamos nossos dons, mais graça nos é acrescentada e, consequentemente, mais o dom se desenvolve até se tornar um ministério, conforme Efésios 4, 7 e Romanos 12, 6. Para os dons se desenvolverem, é necessária uma esfera adequada. Um bebê, por exemplo, não possui coordenação motora. Entretanto, ao crescer, poderá tornar-se um renomado cirurgião, sendo, portanto, uma questão de oportunidade. Caro ouvinte, a vida da igreja é o melhor lugar para desenvolver seus dons, pois aqui somos amados, quando erramos somos aperfeiçoados. Portanto, aproveite essa esfera para desenvolver seus dons até que se tornem ministérios. Prosseguindo a leitura desse texto de 1 Coríntios, dos versículos 5 ao 6, temos: E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Serviços aqui é o mesmo que ministérios, pois é a mesma palavra grega diaconia. Vemos que esses dons são para o ministério, que por sua vez visa as operações ou realizações. Amados, Deus quer realizar sua obra, cujo resultado são as realizações. Ele deseja salvar as pessoas do lago de fogo por meio do Evangelho da Graça, trazendo as igrejas a fim de serem aperfeiçoadas e dessa forma elas lhes serão úteis. Por essa razão, como ministro da Nova Aliança, é fundamental identificarmos nosso dom e o desenvolvermos para convertê-lo em ministério e, consequentemente, em realizações. Por outro lado, é importante ressaltar uma vez mais que esse ministério a que me refiro não é pessoal. Usamos a palavra serviço para designar um ministério pessoal, como um serviço de música, um serviço de recepção. Mas quando esse serviço é para o povo de Deus, ele se torna ministério, como o ministério da palavra, das mulheres, dos jovens, e não é algo independente. Esses ministérios são para o viver da igreja. Na verdade, são diferentes frentes de trabalho para alcançar pessoas distintas, mas que fazem parte de um único ministério. O que Deus anela é que seu serviço seja um ministério para a edificação do corpo de Cristo. E somente na igreja é que seu ministério se tornará uma operação de Deus. Aleluia pela igreja! À luz dessa palavra, qual deve ser nossa atitude? Precisamos ir até o Senhor para identificar quais são nossos dons e desenvolvê-los para ganharmos mais graça do Senhor. Se errarmos, podemos arrepender-nos, corrigir as falhas e aprender as lições de cruz, até que nosso dom se torne um ministério e uma operação de Deus. Esse é nosso trabalho como ministros da Nova Aliança. Louvado seja o Senhor! Em relação aos dons espirituais, é importante lermos 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No original grego, não há expressão dons espirituais, mas apenas a respeito dos espirituais. A tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada, que estou utilizando, levou em conta o adjetivo espirituais relacionava-se aos dons. Entretanto, a palavra espirituais também se refere aos ministros.
Como ministro da nova aliança, é você quem serve ao Senhor. Logo, é você que precisa ser espiritual. O serviço na casa de Deus é exercido por meio de pessoas espirituais. Do contrário, poderíamos contratar um incrédulo para executar todas as coisas e talvez ele fizesse até melhor que nós. O serviço é espiritual, assim como o ministério, e é por essa razão que os ministros precisam estar no Espírito. Prosseguindo nos versículos 2 e 3, lemos: Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Imagine a situação em que uma pessoa está desempenhando algum serviço e se machuca. E daí a pessoa fala, Jesus Cristo, como se fosse maldição. Isso é o mesmo que dizer anátema Jesus, maldito Jesus. Precisamos aproveitar tais oportunidades para convidar as pessoas a invocar o nome do Senhor com realidade. Então elas verão quão amável e doce é este nome. Ó Senhor Jesus. Entretanto, saiba que a maioria das pessoas não consegue sequer abrir a boca para invocar. Queridos ouvintes, não desprezemos o fato de conseguirmos abrir a boca para dizer ó Senhor Jesus. Porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aleluia! Então, nesse contexto, qual seria a relação entre o exercício dos dons e o invocar o nome do Senhor? Vimos que fomos habilitados para ser ministros da nova aliança e fomos encorajados a desenvolver nossos dons. Entretanto, nesse momento, corremos o risco de achar que sabemos tudo. Você pode pensar, vou desenvolver meu dom, torná-lo um ministério, aplicá-lo na igreja e fazer operações. Porém, isso não basta. Para nossos dons tornarem-se ministérios e operações de Deus, é primordial antes reconhecer nossa incapacidade, nossa necessidade e dependência do Senhor e invocarmos seu nome. Amados, invocar o nome do Senhor é chamá-lo. Assim como uma criança chama a mãe e o pai porque precisa de ajuda e sente a necessidade da presença deles, invocamos o nome do Senhor porque reconhecemos que precisamos dele. Portanto, invocar não é um mantra, mas é reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus, reconhecer que precisamos dele e que sem ele nada podemos fazer. Senhor Jesus. Hoje, há um grande perigo de nos sentirmos autossuficientes ao fazer a obra do Senhor por julgar-nos muito capacitados. Você talvez possa pensar, eu já cursei o seminário, sou um pregador muito bom, já organizei vários eventos cristãos, estou com tudo. Entretanto, se queremos ser ministros da nova aliança, precisamos invocar o nome do Senhor. Que tal separar alguns minutos agora para invocá-lo? Diga comigo, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Socorre-me, Senhor. Tu me capacitaste, habilitaste, mas dependo totalmente de Ti para fazer a Tua vontade. Portanto, vemos a importância de invocar o nome do Senhor para não realizarmos a obra de maneira independente. Lembremos que o ministro da nova aliança não executa o que deseja, mas aquilo que está no coração de Deus. E quando clamamos o nome do Senhor Jesus, Ele nos revela a sua vontade, conforme Jeremias 33:3. Em Atos 16, de 6 a 7, lemos que Paulo e Silas tinham uma programação na qual eles desejavam pregar o evangelho em determinadas regiões, mas o Espírito os impediu. Paulo e Silas não insistiram em seguir a sua própria agenda, mas foram obedientes ao Espírito. Com esse exemplo, não queremos dizer que faremos a obra do Senhor de maneira improvisada. Pelo contrário, agiremos planejadamente, oraremos para que Deus conduza todas as coisas. Assim, se em determinado momento o Espírito mudar de direção em que seguíamos, obedeceremos. Isso é ser o ministro da nova aliança. Nessas passagens, podemos questionar, mas o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra?
Na verdade, o Espírito queria que Paulo e Silas pregassem o Evangelho, mas não na Ásia, e sim na Europa, pois os versículos de 8 a 10 revelam que sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles então procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Com esse exemplo, não queremos dizer que faremos a obra do Senhor de maneira improvisada. Pelo contrário, agiremos planejadamente e oraremos para que Deus conduza todas as coisas. Assim, se em determinado momento o Espírito mudar a direção em que seguimos, obedeceremos. Isso é ser um ministro da nova aliança. Lendo essas passagens, podemos questionar: mas o Espírito Santo impediu que se pregasse a palavra? Na verdade, o Espírito queria que Paulo e Silas pregassem o Evangelho, mas não na Ásia, e sim na Europa, pois os versículos de 8 a 10 revelam que sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles então procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Caro ouvinte, o segredo de ser o ministro da nova aliança é reconhecer que o ministério é de Deus. Logo, Ele determina como deverá ser executado, e é assim que fazemos a vontade do Senhor. Vejamos agora Hebreus 10, de 1 a 3, que dizem: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem das coisas, a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar-se perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. A lei era uma mera sombra dos bens vindouros, tanto que, se os sacrifícios do Antigo Testamento tivessem eficácia, bastaria ofertá-los uma única vez. Todavia, todos os anos os ofertantes apresentavam sacrifícios no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com incenso e sangue para fazer expiação por todo o povo. O texto prossegue no versículo 4 que diz: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Amados ouvintes, Deus estava cansado de holocaustos e ofertas pelo pecado, conforme lemos nos versículos 5 a 6. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus desejava um sacrifício vivo. Em Romanos 12, de 1 a 2, Paulo nos roga que apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo para fazermos a vontade de Deus. E Jesus, o primeiro ministro da nova aliança, realizou a vontade do Pai ao ser oferecido uma vez para sempre, tirando os nossos pecados. Ele fez muitas obras, mas a verdadeira razão pela qual veio à terra foi fazer a vontade de Deus. Esta foi sua oração no versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E para mostrar a importância, esse texto é repetido nos versículos de 8 a 9. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Caro ouvinte, qual é a vontade de Deus para você? Para a sua vida pessoal, na igreja, no trabalho, em sua cidade? Deus nos fala essas palavras não para que realizemos obras exteriores, mas para constituir-nos ministros da nova aliança, que levam a cabo o desejo do coração de Deus e assim agradando a Deus. Portanto,
Reserve um tempo para orar dizendo: ó Deus, estou aqui para fazer a tua vontade. Humildemente me coloco diante de ti. Senhor, tu me chamaste para servir na tua obra grandiosa. Embora eu me sinta incapaz, até mesmo indigno, tu me consideraste fiel e me designaste para o ministério. Contudo, Senhor, não quero fazer muitas obras cumprindo minha programação. Quero fazer aquilo que te agrada. Desejo ser um verdadeiro ministro da nova aliança, como tu foste, Senhor. Quero ser alguém que nesta terra cumpre tua vontade, como ela é feita no céu. Aleluia. Querido ouvinte, orando assim todos os dias, Deus terá caminho em sua vida e na igreja. Certamente você fará muitas coisas, mas sempre terá em vista a vontade de Deus. Esse caminho apertado é que nos conduzirá à glória. Louvado seja o Senhor. Esperamos que essa mensagem tenha encorajado a desenvolver os dons que o Espírito lhe concedeu, tornando-os em ministérios, a fim de que Deus possa fazer operações por meio de você. Além disso, esperamos que Deus o capacite a ser um líder que influencia pessoas a invocar o nome do Senhor Jesus com realidade, a depender dele, a saber a sua vontade e assim praticá-la. Não se esqueça de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. É muito importante para nós termos o seu feedback e nos ajudar a levar esta mensagem de esperança, vida para muitas pessoas. Pedimos ainda que, caso ainda não esteja inscrita no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados. Na descrição de todos os vídeos disponibilizamos links do Alimento Diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre esse assunto. Aproveita para dar uma olhada nessas indicações também. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica com Deus, meus amados, e abraços.